Dá para a gente falar, Basília Rodrigues, que isso é a primeira pilastra, digamos assim, ou o primeiro tijolinho de um futuro palanque, do quanto isso expressa um desejo de um campo de que Tarcísio de Freitas desista da sua própria reeleição daqui a 2 anos e já se lance a ser este, para usar as palavras do prefeito, líder maior num campo da direita ou num campo do centro moderado? Qual que é esse campo, Basília? Tarcísio, então, tem um problema bom, né? Escolher pela reeleição ou escolher ser presidente do Brasil, né? Qual candidatura ele vai investir. Hoje, se a decisão fosse para ser feita neste domingo, os seus aliados, talvez até ali a mosquinha azul já tenha picado o próprio governador, mostra uma resposta mais próxima da segunda opção, em alçar voo para cá, para Brasília, comandar o Palácio do Planalto. Ele já esteve em Brasília como ministro e sempre era perguntado, quer sair presidente, não? Dizia, não, eu sou um técnico, não tem essa de política. Pois é, concorreu para governador do principal estado brasileiro. Então, pelo menos esta barreira de não se ver político já foi vencida. E o teste foi até maior nestas eleições de 2024 do que em 2022. Porque em 22, Lavareda talvez concorde comigo, a figura era muito Bolsonaro. Ele que estava trazendo votos para Tarcísio. Agora, em 24, a figura de Tarcísio substituiu a de Bolsonaro para chamar votos para Ricardo Nunes. Então, em meio a pistolões clássicos, né, como Lula e Bolsonaro, que sempre chamam voto para alguém, do mais tradicional Lula ao mais polêmico Bolsonaro, surge esta força do tarcisismo, né, que é essa expressão que eu tenho ouvido. O Tarcísio venceu hoje em São Paulo. A vitória do candidato Ricardo Nunes, do MDB à Prefeitura de São Paulo, é vitória também de Tarcísio, porque colocou ali em uma disputa virtual, uma disputa indireta, o hoje governador de São Paulo, que está sendo aí cortejado, né, chamado a cair nas urnas para o Palácio do Planalto, contra o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que apostou as fichas em Guilherme Boulos, do PSOL. Diga-se de passagem, até a gente publicou essa reportagem aí no primeiro turno ainda. As prioridades do PT, digam o que for, mas conversando lá dentro do PT, as prioridades eram São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza. De 3, 2 prioridades deram certo, né? Belo Horizonte fazendo apoio ao atual prefeito, Fortaleza com um candidato próprio e São Paulo era algo que o PT queria muito, o Lula queria muito, o governo queria demais, é a capital do maior colégio eleitoral do país. Mas nestas eleições houve aí uma distância muito grande entre discurso e realidade. Na realidade, faltou o presidente Lula, apesar do resultado que ele teve nas eleições de 22 na capital São Paulo, ele não conseguiu transferir esse bom desempenho ao seu candidato a prefeito.